Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal virtual aqui na Casa de Jesus. Como o Renatinho já anunciou, eu falarei hoje sobre o livro Jesus no Lar, esse livro que nós estamos estudando, seguindo os capítulos, e o capítulo 8 é o Príncipe Sensato, é a minha tarefa. Bem, eu vou ler aqui Aliás, gente, eu queria também dedicar, me permito abrir esse parênteses, dedicar esse estudo de hoje, que ele seja consolador para todos os corações que estão aflitos, já não tanto mais só com a questão sanitária, né, mas com a questão econômica, com as aflições econômicas. Conversávamos antes da reunião sobre isso aqui, na abertura, as questões psicológicas também. É um momento de muita provação para a humanidade, estamos todos passando por isso. E esses encontros espíritas, né, que nós temos aqui, eles servem realmente como consolo, que seja, então, hoje, consolador, que acalente o coração de vocês que estão aqui assistindo, tá? Enfim, sigamos. Então, eu vou seguir com a palestrinha aqui, com o estudo. Eu vou ler uma boa parte do texto que o Nélio Lúcio traz. Depois a gente vai discorrer sobre isso, vai fazer alguns debates. Eu escolhi um viés, vocês vão descobrir depois qual é, que é em relação à questão da religião mesmo, que é o que me pareceu que é o que veio mais forte aqui no texto, né? O Príncipe Sensato diz o seguinte: comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. O mestre Jesus narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verde e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim, procedia porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente. Alguns descansaram longamente, né? A despeito do que foi recomendado, descansaram longamente, deslumbrados pela beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entravam em compridas conversações. Já não mais se dedicaram ao trabalho, como foi recomendado, né? Preferiram ficar em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos. Outros tantos, né, resolveram sonegar, sem escândalos visíveis, sem chamar atenção, os princípios a que haviam jurado obediência. Outros mais, né, tentaram enganar o magnânimo através da bajulação, através de honrarias, né, ao invés de se dedicarem ao trabalho sadio. A coisa evoluía. Depois vieram as rixas verbais, os debates, vieram as discussões acerca de coisas menores, acerca dos procedimentos, acerca das liturgias, dos ritos, e não sobre o que de fato deviam fazer, que era uma coisa objetiva: elevar a sua fortificação, produzir uma fortificação, produzir nas suas fazendas que receberam, criar um ambiente de segurança. Eles criaram subterfúgios, se dedicaram, foram por outros caminhos, esqueceram a priori daquele objetivo inicial sugerido,
né, pelo rei, pelo Todo-Poderoso, pelo Magnânimo, aquilo que foi recomendado. Vou parar aqui o texto, eu enxertei um pouco as minhas colocações aqui, eu não li integralmente, né? Há uma segunda parte, não falei ainda do príncipe sensato, né? O príncipe sensato é um desses príncipes que recebeu também uma fazenda nesse verde vale, e ele fez diferente. Eu vejo aqui algumas coisas, né? Muitos desses príncipes insensatos, portanto, que receberam suas fazendas e que perderam tempo com as louvações desnecessárias ao Criador, com as rixas, com os debates estéreis, né? Os debates vazios, improdutivos. Isso me levou a pensar ou a questionar ou a pensar num viés, num caminho que a gente poderia seguir hoje no estudo, uma análise das religiões, né? Eu fiz um levantamento assim superficial e eu descobri que existem no mundo de 40.000 a 60.000 religiões. Vejam vocês. Vejam vocês. O que é isso? Tantas religiões, os principais grupos, eu vou só enumerar aqui, né? Por exemplo, o cristianismo é o grupo religioso mais relevante, ele tem 2,2 bilhões de fiéis, o grupo mais famoso são os católicos, né, que tem 1,3 bilhão, mas há os cristãos ortodoxos também, né? Há os protestantes, com todas as suas subdivisões. Cada pequena subdivisão vai compreender uma religião, por isso que a gente chega a um número tão grande de religiões, né? Você tem também o islamismo, que é um grupo religioso que tem 1,6 bilhão de fiéis, seguidores, os principais grupos são os sunitas e xiitas. Temos o hinduísmo, com 900 milhões de seguidores, né? Temos o budismo, com 380 milhões, religiões tradicionais chinesas, com 400 milhões, uma religião chamada sikhismo, tem 20 milhões na Índia, Paquistão. Judaísmo vem em sétimo lugar, com 15 milhões de seguidores. Israel, Estados Unidos, Argentina, tem muitos judeus. Em oitavo lugar vem o nosso glorioso espiritismo. Ele tem 13 milhões de seguidores no mundo. O Brasil é o país que tem mais desses fiéis, esses seguidores, e 1,3% da população brasileira é espírita. Eu só coletei da revista super interessante, da Wikipédia. Isso está disponível na internet para os que queiram, né? Essa mensagem aqui do Ney Lúcio, ela tem eu vi um correlato curioso até, não sei se vocês se passou pela cabeça lendo isso, né? Com a história dos três porquinhos, né? Os três porquinhos, a história infantil, que nós conhecemos bem. Os três porquinhos, o Cícero, o Heitor e o Prático, né? Que eles sabiam que chegaria em algum momento o lobo mau, e o Cícero, um deles, construiu, para a chegada do lobo mau, né, a sua casinha de palha. O Heitor, o segundo porquinho, construiu uma casinha de madeira, ambos por preguiça, não quiseram perder muito tempo, à semelhança até da mensagem do Ney Lúcio, em construir uma fortificação, em construir alguma coisa segura, sólida. E só o terceiro porquinho que se dispôs a isso. Ele construiu uma casa de alvenaria, de tijolos, e quando veio o lobo mau, ele, com um pequeno sopro, ele destruiu a casa do Cícero, de palha, e este correu para a casa do outro porquinho, de alvenaria. O segundo porquinho, né, já precisou que o lobo mau desse 2 sopros, e mesmo assim derrubou a casa de madeira com 2 sopros, e esse porquinho, o Heitor, correu pedindo socorro para o terceiro, o Prático. E os 3 ficaram seguros, né? Ficaram albergados na casa, porque o terceiro gastou mais tempo, teve um pouco mais de responsabilidade em construir. Eu achei, curiosamente, muito semelhante isso, que aí a gente já entra no cerne da questão, que é a proposta da mensagem, né? Para isso, eu vou ler mais um textinho aqui, que é a parte que fala realmente do príncipe sensato. Seguindo, então, a mensagem do Ney Lúcio, que diz ainda mais adiante aqui: houve, porém, um filho, bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei
quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo. Ele, inclusive, usou as horas de repouso. Ele foi tão responsável, foi tão dedicado à sugestão do rei, à recomendação do rei, que fez o seu trabalho não só nas horas obrigatórias, nas horas, né, digamos assim, de trabalho regular, mas ele utilizou as horas de descanso, para que não houvesse dúvida, que não houvesse realmente nenhum problema. E aí, assim, ele garantiu a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe concedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira o desvelado e carinhoso, estendeu-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumpriu-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado no santuário de paz e segurança que seus irmãos discutidores não encontraram. Os primeiros se perderam, né, nas coisas menos importantes, se perderam nas discussões vazias, como eu disse, né, se perderam em ficar, como o texto aqui diz, discutindo a apresentação do rei, discutindo como ele era, né, glorificando de uma maneira vazia, apenas por bajulação, esse rei. Nada disso levou a lugar nenhum. É para a gente depois refletir sobre o que Deus nos propõe, né? Ele nos propõe que a gente construa com solidez o nosso caminho, a nossa fortificação de vida, e que a gente verdadeiramente se apegue àquilo que vai ter um propósito útil, que vai ter uma razão de ser. E que a gente não fique se apegando às coisas que são supérfluas, às coisas que são exteriores. Jesus, por exemplo, no seu tempo, ele se debatia muito, né, com os fariseus. É muito comum esse embate de Jesus com os fariseus, que se perdiam com os cultos exteriores, os procedimentos, com os ritos, com os ritualismos, com as liturgias, que eram coisas menos importantes. Até hoje, as religiões herdeiras daquele tempo cumprem isso, né? A gente observa no mundo, eu vou ler depois uma pequena passagem no livro de Caibar Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus, e tem um capítulo que ele vai falar, agora eu vou ler em seguida, o que é a religião dos homens e o que é a religião de Deus. É o que traz Neo Lúcio. É Deus, ou o rei, propondo que a gente se dedique às causas verdadeiras da vida, que a gente se dedique ao que importa, porque honrar a Deus, que uma das coisas que esses príncipes faziam, de uma maneira vazia, né, ou por bajulação, não é o que a gente deveria fazer, não é o que Deus realmente quer. Ele quer que a gente se dedique ao trabalho útil. Por exemplo, a caridade, a produzir algo que sirva à coletividade, sirva ao mundo, sirva a gente, que a gente trabalhe para alguma coisa verdadeiramente útil, e não bajulação, e não exterioridade, e não algo que não vai cumprir, não vai ter um efeito realmente útil, um efeito verdadeiro, né? Jesus, isso eu escrevi há uns dias atrás aqui, pensando sobre o estudo, me perdoem pelo clichê, mas eu acho que serve a compreensão do que a gente está falando aqui. Jesus, ele não veio ao mundo, ele não veio para as aparências, ele veio para a essência. Jesus veio para a essência das coisas, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele não veio para as suntuosidades, para os cerimonialismos, apesar de que as religiões que seguiram aos seus ensinamentos, né, nesses 2000 anos, algumas delas se apegaram às suntuosidades, aos cerimonialismos, aos rituais extremos, desnecessários. Se criou hierarquias para atender a religiões várias, a cultos que empossavam indivíduos e davam poder, que é uma coisa que cega o ser humano. Isso que se criou em torno de um princípio, de um passado que era simples, que era de um carpinteiro andrajoso, singelo, mas que trouxe um conteúdo complexo, apesar de simples, né? Jesus, ele era avesso às burocracias, riquezas dos trajes,
que os seus seguidores simpatizavam. Jesus não era simpatizante de trajes suntuosos, protocolos enfadonhos, tantos e tantos e tantos que as religiões cumprem, a troco de nada, para nada, e a essência fica posta de lado. Ele veio para o simples, Jesus veio para o simples, ele veio para o direto, para o eficiente, para o universal. Jesus veio para o verdadeiro, para o eterno, para os valores que permanecerão, e não para os ritualismos transitórios, né, que são muito úteis a alguns, né, que colocam alguns na condição de semideuses. E a gente até chega ao ponto de esquecer da origem da coisa, daquele que veio primeiro. E, no caso, Jesus, para as religiões que cultuam Jesus, as religiões cristãs, muitas delas esquecem de Jesus em muitos momentos por conta desse ritualismo, né? Eu lembro ainda, eu achei um correlato também, né, com a história de José do Egito. Eu não sei se vocês conhecem, ela está na Gênesis, ou na Gênese, desculpa, eu adoro falar Gênesis, da Gênese, capítulo 35, a partir do capítulo 29 já tem um pouco que fala de Jacó e Raquel, que eram os pais dele, mas a passagem dele no Egito, a gente vai ver a partir do capítulo 35, capítulo 37, né, principalmente 37, perdão. Não sei se vocês conhecem José, um dos 12 fundadores das tribos de Israel, né, filho de Jacó e Raquel, pai de Manassés e Efraim. Ele foi vendido pelos irmãos, né, e acabou chegando ao Egito. Ele, israelita, né, foi vendido por uma caravana de israelitas que acabou conduzindo ele ao Egito. E lá, ele já no palácio, ele cria uma certa fama de interpretações, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do palácio, e aquilo traz uma certa fama para ele, e a partir disso ele é solicitado pelo próprio faraó, pelo faraó Xerxes, né, que interprete um determinado sonho que ele teve, sonho esse que ele percebe que 7 vacas magras, né, vão comer 7 vacas gordas, e ele interpreta isso como sendo um período de dificuldade de 7 anos difíceis que engoliriam 7 anos de prosperidade que antecederiam esses 7 anos seguintes de dificuldade. E José, então, cai nas graças do faraó a partir desse momento, por conta dessa interpretação que se confirma, né? E ele recomenda, então, aí vem a semelhança com o estudo também de hoje, que se criem proventos, né? Que se guarde os meios necessários, enquanto na opulência, enquanto na riqueza, enquanto nesse momento de fartura, para os anos vindouros de penúria que viriam, e que vieram e se confirmaram, né? E o Egito, então, teve, os celeiros que estavam, né, cheios de proventos puderam saciar a fome de todo aquele povo. E a parte dele não percebeu isso, muitos ficaram realmente em dificuldade, e o Egito conseguiu sobreviver aos anos de amargura por conta desse cuidado que se teve em se guardar, né, as provisões dos anos difíceis. O faraó ficou muito agradecido, e o trabalho foi feito como o príncipe sensato fez, né? Houve um preparo para os anos difíceis. Então, a gente pode também perceber, né, nessa história a semelhança, e trazer para a reflexão e guardar o ensinamento, né? A gente está tendo sempre oportunidade na vida, minimamente, de se resguardar para os tempos difíceis, né? A gente aqui está adquirindo, por exemplo, a fortaleza do ensino, do ensinamento, a fortaleza moral. Estamos fazendo isso hoje aqui, né, para nos resguardar diante das agruras, das dificuldades da caminhada. Eu tive a oportunidade de ouvir os colegas antes aqui na ambientação. Passamos por um momento muito difícil hoje. Estamos sendo provados. Então, que o ensino que Jesus nos dá, nos traz no seu evangelho, que o Espiritismo nos dá, que nos fortaleça de alguma forma, que seja então uma fortaleza, né? E seja tal fortaleza sugerida para a gente enfrentar o momento
do gafanhoto, da chuva, da água nas encostas, simbolicamente falando, né? O momento da catástrofe, que na verdade está acontecendo. Estamos diante dela. A pandemia está sendo uma catástrofe. Estamos passando por uma transição planetária, né? Que talvez outras catástrofes venham, né? De ordem sanitária, de ordem psicológica, de ordem financeira, de ordem social, catástrofes ou desarmonias que venham a desorganizar, e a gente vai precisar ter um castelo, uma fortificação, essa fortificação moral, de confiança, de fé em Deus. Um dos colegas relatou sobre a fé em Deus. Temos que nos fortalecer em relação a isso. Por quê? Porque passamos por momentos difíceis, passaremos ainda, e temos que ter essa fortaleza. Fortifiquemos, portanto, nossos corações com o Evangelho, com a letra do Evangelho, com o Espiritismo, que é muito consolador. Né? Então, como eu disse no começo do estudo, dedico, né? Espero que traga consolo, verdadeiramente consolo para a gente. Eu preciso de consolo, vocês precisam de consolo. Precisamos todos juntos de consolo, porque o momento é difícil. Né? Sobre ainda Caibá Schutel, eu falei sobre a religião. Deixa eu ver a hora aqui, 12h29, tem tempo. Ele tem um capítulo que ele fala assim, a religião dos homens e a religião de Deus. Ainda sobre o que propunha o rei, ainda sobre o que propõe Deus para nossas vidas, que Jesus propôs o tempo todo, é que a gente se dedicasse ao que é verdadeiro, ao que é o importante. E o que é o importante? Jesus falou assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Gente, isso é o mais importante de tudo. Se nós vivermos focando nisso, a gente está se dedicando ao que o rei, ou Deus, como queiram, propôs. A gente vai focar no que importa, né? Nas coisas importantes. Todo o restante é secundário, vem como cápsula, vem como enxerto, vem como manto, mas o que está realmente ali, que é a semente, que é o que está no coração da questão, é isso aí, esse mandamento. Isso vai nos conduzir pelo bom caminho. Né? Jesus veio falar, várias religiões sérias, né? As religiões sérias, as que acertam, elas são as que se aproximam da conduta do príncipe sensato. É aquelas que falam isso. E todas as religiões sérias falam de outras formas, com outras palavras, mas vão propor sempre louvar a Deus em primeiro lugar e cuidar do semelhante, amar o próximo. Em outras palavras, todas, o judaísmo fala isso, o islamismo fala isso, né? Religiões orientais falam isso. Então, é a mesma coisa, a religião dos homens, que é a dos homens, que tem os equívocos dos homens, mas elas acertam quando elas se aproximam da religião de Deus, que é isso aí, esse conceito. Então, Caibá fala aqui, ó, religião dos homens não é a religião de Deus, ela se resume aos sacramentos, batismo, confissão, as coisas, procedimentos, liturgias, né, os ritualismos, né, matrimônio, missas, extrema-unção, procissões, festas, dias santos. Ela consiste em dogmas e mistérios, né? Ela é aflição, é desespero, é morte, ela oferece ao doente a confissão, ela oferece a extrema-unção depois da morte, né? Ela persegue, muitas religiões fazem isso, ela anatematiza, ela odeia, ela calunia os seus descrentes, quem não está com ela está contra ela. Muitas religiões do mundo moderno fazem isso. Ela persegue, guerras pela religião. Você não é da minha religião, você é meu inimigo. Isso é religião dos homens, né? Ela é opressão, ela é orgulho, egoísmo e mercantilismo. Já a religião de Deus, já o que propõe o Criador, né, pelos diversos caminhos que nós conhecemos aqui, é caridade. A religião de Deus é caridade, é misericórdia, paz, paciência, tolerância, perdão, amor a Deus, amor ao próximo, né? Ferramenta muito importante, caminho de se chegar até a Deus, amando o semelhante. Religião de Deus perdoa, ora,
auxilia, serve, ampara seus próprios perseguidores, não os vê como inimigos, detratores, caluniadores, adversários, não há adversários. Ama-se o adversário. Busca-se nele, né, a simpatia, busca-se a convergência, que a gente, em algum momento, encontre algo em comum e não divergência. Né? A religião de Deus está isenta do dinheiro, ela não pensa nisso, ela não quer retorno financeiro, como muitas religiões buscam. Né? O que mais a religião de Deus ela faz? Ela é a luz universal, fechando. Né? Proclama a verdade, o caminho e a vida. Ó, palavras de Jesus. Repetindo a palavra do incomparável sábio e santo Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, que a vossa justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Amai a Deus e ao próximo, porque neste amor se fundam a lei e os profetas. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, esse é o caminho que nós devíamos seguir. Eu encontrei, não sei se vocês viram no texto do Nélio Lúcio, eu encontrei, então, essa questão relacionada à religião, aos diversos cultos religiosos, às escolhas, porque muitos fizeram a escolha, né, de não se apegar ao correto, ao certo, e um deles fez. Eu pensei na questão da fortaleza moral também, desse consolo, e aí lembro do nosso amantíssimo Espiritismo, esse nosso querido Espiritismo, como consolo. Né? Penso, então, nesse consolo para esse momento difícil. Acho que, dessa maneira, a gente consegue, então, fechar o estudo, quase fechar o estudo, fechar a reflexão sobre essa palestra, sobre essa lição de hoje, através dessas duas formas, desses dois caminhos. Né? Eu gostaria de falar também da parábola dos talentos, mas acho que não é o caso. Né? Ela tem alguma coisa em comum disso. Depois vocês leem a parábola dos talentos, tem alguma coisa que converge, alguma coisa, algum correlato também com esse estudo. Só para encerrar de um jeito, talvez assim, um pouco informal, tem uma pequena história que ela vai tratar do assunto religião ainda, mas ela vai tratar do assunto religião de um jeito sobre a tolerância, sobre quanto nós podemos tolerar, quanto nós podemos estar com os nossos irmãos, independente das suas crenças religiosas. É uma história de 4 estudantes, de quatro rapazes, né? 4 meninos, vou dizer assim, né? 4 meninos. Então, o Pedro, ele é um rapaz cristão. Eles estudaram, né, por muitos anos uma escola aqui no Brasil. O Pedro é cristão. O Samuel, ele é de família judaica. O Eli, de família muçulmana. E o Kabir, de família hindu. Né? As famílias tinham as crenças religiosas, essas 4 crenças religiosas diferentes. Né? Pelos nomes, vocês podem perceber até a orientação religiosa de cada um deles, das suas famílias. Né? E eles, por coincidência da vida, neste país, que é um coração, né? Que é um coração aberto, que é um coração que recebeu tantas nações aqui diferentes, esses meninos foram estudar juntos numa escola brasileira e se tornaram amigos. Né? Amigos, verdadeiros amigos, nas coisas mais comezinhas, nas coisas mais comuns do dia a dia. E eu cito algumas coisas aqui só para ilustrar o que é a amizade de 4 meninos. Né? O Pedro, por exemplo, ele namorou a irmã do Samuel, um tempo lá. O Samuel, ele adorava a comida da mãe do Kabir, que, por sua vez, fazia um duo vocal, cantava muito bem lá com Eli. Eles tinham lá um trabalho musical. Né? Eli esse que também gostava de futebol e jogava futebol com Pedro, e era que nem Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário, os dois que estavam no time, o time ganhava, era uma parceria futebolística maravilhosa. Se vejam o entrelace das histórias
das rotinas, das vidas desses 4 meninos, né? E o que talvez não chocasse tanto é que um era cristão, o outro era islâmico, o outro era hindu, o outro era judeu, isso, e daí? Né? Eles eram mais que tudo amigos, eles eram, acima de tudo, viveram experiências diversas, né? E isso sinaliza para que serve a religião. A religião é a escolha de cada um, eu tenho a minha. Eu não sei se vocês já foram perguntados sobre isso, eu já fui perguntado porque eu era espírita. Eu sou espírita porque eu gosto de ser espírita, porque eu me identifiquei com o espiritismo, respondeu aos meus anseios, as minhas perguntas, me completou, me trouxe respostas, como eu disse. Outro escolheu outra coisa, escolheu às vezes não ter religião nenhuma. Né? Não importa a escolha, importa a convergência, importa é que o nosso irmão merece nosso respeito, independente da escolha que ele fez, importa que ele faça também bom uso dessa escolha dele, religiosa, e que sirva aquele ali, aquele princípio do amar ao próximo, né? Como a si mesmo, e Deus acima de tudo. Se ele fizer isso com a religião, qual seja que ele escolheu, é ótimo. Não importa que ele esteja do outro lado do mundo. Ou que no Brasil, que é um coração aberto a todos, né? O importante é que satisfaça aos seus anseios, que ele seja, que haja um preenchimento, né, do seu coração, e que ele faça o que tem que fazer com isso, que é cumprir realmente essa meta de evoluir pelo caminho do amor ao próximo e de louvar a Deus em todos os instantes, todos os momentos que isso for possível. Para finalizar mesmo o estudo aqui, né, me desculpem qualquer coisa, me desculpem se a escolha do caminho não foi a que talvez vocês tivessem, mas eu gostaria que a gente encontrasse a paz entre todos os seres, né? Sinceramente, é tanta bobagem que a gente faz de ficar aí se degladiando por razões menores, né? Por causas, por exemplo, religiosas, por causas étnicas, por causas de fronteiras. E, na verdade, somos todos uma raça só, que é a humanidade, que é uma coisa única. A gente tem que buscar a solução para esse momento difícil, né, de provação de todo o globo, provação de toda a humanidade, de toda a coletividade que habita o planeta inteiro, não dividindo, mas somando, unindo, dando os braços, né? Encontrando realmente soluções juntas, né? Ou melhor, ou juntos, né? E não separados, e não divergindo, e não cada um levando por um caminho, seguindo por um caminho. Tá bom, gente? O Príncipe Sensato, ele termina dizendo aqui, né? Palavras de Jesus, é um complemento, lembrando que essa passagem ela não tem, né, uma passagem bíblica exatamente que trate dela, né, à semelhança de outros livros espíritas, que trazem passagens de Jesus que não estão nos evangelhos, talvez o Boa Nova tenha isso, né, outros livros, os livros da Amélia Rodrigues, alguma coisa, e outras tantas obras. Essa obra do Ney Lúcio tem um pouquinho essa característica, mas é fidedigno, a gente pode confiar, né? Porque Jesus produziu e fez e trabalhou muito mais do que estava escrito. Teve muito mais coisas de Jesus que não foram escritas num primeiro momento, não foram traçadas, não foram, né, trazidas por aqueles evangelistas, por todos aqueles que relataram a sua passagem. Essa obra, mais tardiamente, através de um espírito que veio mediunicamente nos traz de fato um conteúdo que merece a nossa apreciação, merece confirmação, merece que a gente confie nisso. E Jesus, então, apesar de não estar no evangelho canônico, né, oficial, Jesus diz aqui, né, fala assim, finaliza, né, dessa forma: doce silêncio pairou na sala singela. Depois de alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Beijo no coração de cada um de vocês, que eu estou aberto às perguntas quando chegar o momento, e fiquem com Deus.
Então, já está aberta para as perguntas agora. Esse é o momento. Que o nosso querido Luiz Felipe apresentou o estudo sobre o príncipe sensato, nos levando a inúmeras reflexões interessantes. Quem gostaria, por favor, de fazer uma pergunta, é só acenar, por favor, que a gente libera o áudio e pode fazer a pergunta. Então, não havendo o desejo de nenhuma pergunta sobre o que foi apresentado, nós agradecemos, então, ao Luiz Felipe pelo seu estudo, pelo seu esforço, não é? Por nos trazer tantas informações e reflexões importantes. E nós vamos dar prosseguimento convidando o Assis para para cantar para nós, né? Para nos encantar com a música que ele selecionou. Assis, você está me ouvindo? Olá. Peraí, só um minutinho, Assis, eu vou tirar aqui o